Bom dia, estamos ao vivo no nosso Clube 501 e hoje a nossa jornada é no capítulo 20 de Provérbios. Vamos fazer uma panorâmica sobre essas letras, santas letras, código dos sábios. E que Deus venha nos iluminar, para entendermos as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque o Senhor é bom. Estamos aqui reunidos para aprender a sua palavra. Que o teu Espírito Santo venha, que já está presente, e abra o nosso entendimento para entendermos as sagradas letras, Senhor. Tu é o Deus que nos guia por toda a verdade e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por se fazer presente e que o Senhor possa nos instruir com toda a sabedoria. Derrame abundantemente sobre a minha vida e a vida de todo aquele que está me ouvindo nesse momento. Graça, sabedoria e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 20, a nossa jornada 20 de 31. Versículo 1. Se você tem uma Bíblia aí, abra. Se você não tem, abra a Bíblia online. Se você não está no computador ou um notebook, pegue um papel e uma caneta e anota tudo que você julgar relevante para você. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Está dizendo que a pessoa que enche a cara demais, de tequila e errar neles, na embriaguez, nunca será sábio. O comportamento dele já diz, que ele é insensato. Você vê como que a Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica? Eu não sei de onde os religiosos tiraram essa ideia, Ela diz que, aqui é provérbios, tá? Aqui não é livro de regra não, é livro de princípio. Aqui ou você é ou você não é. O vinho é escarnecedor. A Bíblia já diz que o vinho é escarnecedor. A bebida forte, alvoroçadora. Está dizendo o que é. Você entra se quiser, tá? Todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ou seja, se você bebe, mas perde o entendimento, que a bebida já é para isso mesmo, Aí você chapuleta aí, não tem controle de si mesmo, você não tem um domínio próprio, para que você vai beber então? A Bíblia está aqui confirmando que você nunca será sábio, vai ser sempre um tolinho aí com comportamento estúpido, Então, se você não tem sabedoria para poder fazer uso dessas iguarias, sai fora dela, Dessas bebidas, para que você vai estar aí? Você não percebe, mas quem está à sua volta percebe seu comportamento estúpido e sabe que você é tolo. Não é isso? Então vamos lá. Versículo 2. Já começou logo o provérbio 1 lapando, Aqui é livro de princípio. Você é ou você não é. Então se você é, talvez você fique até alegre quando você lê. Mas se você não é, você pode até ficar ofendido. Mas é só você aplanar o teu caminho diante da palavra que fica tudo certo, Versículo 2. Como o rugido do leão é o terror do rei. O que o provoca a ira peca contra a sua própria alma. Provocar a ira do rei, provocar a ira de um governante, você está pecando contra você mesmo. Até porque a Bíblia diz que nós devemos honrar as autoridades, temer as autoridades, honrar, porque os magistrados não foram feitos para punir boas obras, e sim as más obras. Então, se você anda
fazendo o bem, tá tudo certo, governante nenhum, ninguém vai te porrinhar na terra, mas se você anda só de fuxico, falando mal de todo mundo, falando mal de governo, falando mal, rapaz, você tem o direito de fazer uma reivindicação, né, cobrar pelos seus direitos e tal, mas você também tem deveres a cumprir, rapaz. Então, pega esse código aí, ó. Como o rugido do leão é o terror do rei, e o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. Para de falar mal de quem está em governo. Para de falar mal, ora por eles e abençoa eles. Versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Aí, esse provérbio aqui complementa o anterior, né? Honroso é para o homem se desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Tem pessoas que entram em cada questão louca porque se mete onde não foi chamado. Mesmo levando fora, ele não presta atenção, né? O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. É isso que nós estamos fazendo, né? Trazendo o conselho para fora, para que todos sejam alcançados. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Se você guardar, é águas profundas. Mas o homem de inteligência o trará para fora. Ensinará a outros, né? A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Porém, o homem fidedigno, quem o achará? A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Tem pessoas que fazem o bem e fica falando para todo mundo que fez, né? Fica fazendo tocar trombeta. Ah, eu fiz isso, eu ajudei fulano, eu fiz isso e tal. O cara, na verdade, ele não é bom, não. Ele está querendo aparecer só. Ele está querendo mostrar uma capa de que ele é bondoso com as pessoas, ele tá, né? Porque Jesus disse assim, ó, no Evangelho: quando você deres a tua esmola, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Não faça tocar trombeta diante de ti e tal. Aí a pessoa fica divulgando o bem que ela faz. Ela não é boa, não. Se engane com isso, não. Por isso que a Bíblia está falando aqui, ó. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, ou seja, eles faz questão de divulgar que fizeram o bem. Mas ele está falando assim, porém o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno é o cara que é digno de confiança, né? O cara que é nobre mesmo, ele é bom e não fala para ninguém. Por isso está falando, quem o achará? Esse é o que dá com a mão direita sem saber a esquerda o que fez. É o homem fidedigno, é o cara, né, que ele é bom na sua essência mesmo. Ele não fica querendo holofotes em cima dele quando ele faz o bem. Já viu isso nas redes sociais? A pessoa dá uma esmola, mas tira uma selfie. Misericórdia, né? Faz o bem, mas quer aparecer, como se aquilo fosse algo de importância tremenda que ele está fazendo. Nós todos deveríamos ser bons à nossa essência, né? Nós somos maus por causa do pecado. Porém, o homem fidedigno, quem o achará? Né? Fidedigno é o cara que faz as coisas sem querer holofote. Ele é digno de confiança, ele é digno de, né? Não quer aparecer. É como João Batista diz, que diminua eu e que ele cresça. Tem que ser glorificado é Deus, não você.
A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Esse acabamos de ler, né? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ó, quando o cara anda na sua sinceridade, ele é uma pessoa justa, né? Até os seus filhos na próxima geração serão felizes. É isso que está dizendo, né? Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo anda na sua sinceridade e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. É o rei sábio. O rei sábio, quando ele se assenta para... É duro, meu amigo, acordar todo dia às 4 ou pouca da manhã para vir aqui dar um estudo gratuito. Tá vendo minha boquinha abrindo aqui de sono? Porque hoje é a jornada 20, né? São 20 dias seguidos fazendo isso. E graças a Deus. Aí no início assim da manhã logo dá um soninho assim ainda. A vontade da cama, de estar lá na cama é grande. Mas eu tô aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. O rei, quando senta para julgar, ele julga com sabedoria. Eu contei num provérbio anterior a história do rei Salomão, que duas mulheres tiveram uma contenda lá, que o filho de uma nasceu morto e a outra falando que era dela e tal. Ele trouxeram para o rei Salomão julgar isso e ele julgou. E julgou com muita sabedoria, né? Ele ameaçou cortar a criança no meio, a mãe verdadeira se apresentou, pediu misericórdia para não fazer isso, e a outra ficava de lá, corta mesmo, nem eu nem ela. Então Salomão assim descobriu, com a sabedoria que ele tinha, né, quem era a mãe verdadeira e quem era a impostora que estava ali querendo se dar bem, né, e querendo o mal do outro. Porque ela perdeu o filho dela, ela queria ter o filho da outra. Mas aí o rei, quando se assenta no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. E Salomão fez isso. Glória a Deus. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de todo o meu pecado? Então, o versículo anterior eu dei um exemplo do rei Salomão. Nesse aqui eu quero dar um exemplo do rei Davi, que era o pai de Salomão. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de todo o meu pecado? No versículo anterior, nós falamos que assentando o rei no seu trono, ele com seus olhos dissipa todo o mal. Então eu dei um exemplo do rei Salomão, como ele julgou um caso. Agora vamos falar aqui do rei Davi, nesse versículo aqui, que diz assim, ó, purifiquei meu coração, limpo estou de todo o meu pecado. O rei Davi também era rei, ele também julgava. Então ele assentado no trono uma vez, o profeta Natan trouxe uma questão para ele julgar. Se você conhece essa história, você já deve estar dando risada aí, né? O profeta Natan, usado por Deus, trouxe uma questão para o rei Davi julgar. E o rei Davi julgou também com justiça, porque ele era rei, né? Estava sentado no trono, mas veja bem a sentença que o rei Davi deu, ó. Então o profeta Natan chegou diante do rei Davi e disse assim, tem uma causa para o senhor julgar. E Davi foi e falou assim, conte-me. E o profeta Natan, cheio de sabedoria de Deus, falou assim, ó rei, há um homem no reino que Deus abençoa ele com muitos bens, ele tem vários animais, ele tem abundância, ele é muito rico. Mas ele foi lá e pegou uma única ovelhinha de um homem, ponhou ela para si e ainda mandou matar o homem. Que deve ser feito a esse homem, ó rei? Davi levantou do trono furioso e falou assim, esse homem é digno de morte, traga ele aqui. Aí o profeta Natan falou assim, o homem da questão, Senhor, és tu, ó rei. Aí Davi caiu o semblante dele, sabe por quê? Ele tinha cometido um adultério, né, com Batseba lá, a mulher de Urias, e aí a mulher engravidou, ele tentando acobertar aquele pecado, ele colocou Urias na frente de batalha e Urias morreu. Então ele pegou a mulher para si, né, porque o rei poderia tomar uma viúva, né, ainda passava aos olhos do povo como bonzinho. Então Davi fez isso, pegou depois a mulher grávida e assumiu para si, ainda passou
pela multidão de Israel como um rei bondoso. Poxa, Davi é muito bondoso. O cara morreu na batalha, ele pegou a mulher para cuidar dela, tá grávida. Ô homem bonzinho que é Davi, mas ninguém sabia que ele tinha cometido um adultério com a mulher e tinha colocado o cara numa emboscada para morrer na guerra. Ninguém sabia, mas Deus sabia, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele contempla tudo que a gente faz, seja as nossas obras boas ou más. Davi era rei, um homem segundo o coração de Deus e julgava o povo também, né? Só que aí Deus, através do profeta Natan, revelou o pecado de Davi e Davi deu a sentença como rei para ele mesmo. Digno de morte é tal homem, traga-o aqui. E o profeta falou, o homem que da história és tu, ó rei. Então no versículo anterior nós vimos Salomão julgando um caso com justiça. Aqui também, Davi julgou um caso aqui, mas o réu era ele mesmo. Por isso o provérbio está dizendo aqui, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de todo o meu pecado. Cuidado você aí que julga os outros, que aponta o pecado dos outros. Davi estava sentado no trono e era rei, pecou feio, gravemente. Deus revelou o pecado dele através do profeta Natan. E ele, como rei, ele deu uma sentença contra ele mesmo. Mas aí quando o profeta falou, ele se rasgou as suas vestes, falou, meu pecado foi descoberto, e se arrependeu. Ele correu para os pés de Deus, né, pedindo perdão. Falou, pequei, Senhor, contra o céu, tem misericórdia de mim. Davi sempre fazia isso. Você vai achar em vários salmos ele falando, pequei, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque aquele que confessa suas transgressões e deixa, alcança misericórdia, né? O que encobre achando que ninguém está vendo, esse aí nunca será justificado. E uma hora o mal pega ele. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então Davi sempre confessava. E aí quando ele abriu o coração e confessou o seu pecado, a maldade que ele tinha feito, Deus, através agora do profeta Natan, deu a sentença para o rei Davi. Ali o rei Davi tinha dado uma sentença de morte para ele mesmo, mas Deus foi misericordioso. Deus deu a sentença através do profeta Natan para o pecado do rei Davi. A sentença foi essa. Ele falou, por causa de você ter cometido esse adultério com a mulher do cara lá, confusão estará na sua casa. E por causa de você ter colocado ele na frente de batalha para morrer inocentemente, a espada não sairá da sua casa. A criança no ventre será ceifada. Ou seja, Deus preferiu sacrificar a criança no ventre, fruto do adultério, do que sacrificar Davi. Porque na lei de Moisés estava dizendo que todo aquele que adulterar tinha que ser apedrejado em praça pública. Mas Davi era o rei, governava Israel e cuidava do povo, né? E embora ele tenha cometido esse pecado, ele era um homem bom e justo. Ele foi injusto nesta ação. Mas Deus não quer matar você porque você cometeu um pecado. Ele não quer, ele quer que você viva. Ele só quer que você se arrependa e largue o pecado. Lembra de Jesus com Maria Madalena? Cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. Ele nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Deus não quer que você morra na loucura do pecado. Ele não queria também que Davi morresse segundo a lei, até porque Davi era rei e estava governando Israel e cuidando do povo. Satanás armou uma cilada para tirar Davi do trono. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, deu a sentença, poupando a vida de Davi. A criança foi colocada em holocausto no lugar de Davi, porque a gente acompanha isso na história. Falou, a criança não vingará. Davi então entrou em jejum e oração, intercedendo pela vida da criança. Você vê como é que ele era um cara bom. E ele não comeu e ficou jejuando ali até o dia do nascimento da criança. E quando a parteira lá fazendo os trabalhos, lá quando tirou a criancinha, falaram para Davi, a criança é morta. Ele levantou, lavou o rosto, comeu e continuou a tocar a vida, governando. Assim todos nós temos que fazer, rapaz. Enquanto há vida, há esperança. A gente luta até o fim, mas aí morreu, acabou, cara. Para de ficar lamentando o luto o resto da vida. Tem pessoas que o familiar dele já morreu, já tem 3, 4 anos, e o cara ainda bota na internet, luto eterno. Vá cuidar da sua vida, para quem morreu foi o defunto. O luto, ele é legal, né? É bom você respeitar um período de luto,
Mas eu vejo assim, no máximo 3 dias, cara. Depois disso já é insensatez. Pessoa faleceu na sua família, um ente querido, você, né? Vai lá, é um luto, é legal. Chora, lamenta ali, pranteia, desabafa. Mas no máximo 3 dias, porque depois disso você adoece. Depois disso você começa a adoecer. Então o rei Davi, quando soube que a criança era morta, ele foi lá, lavou o rosto, acabou com o jejum, foi comer, foi cuidar da sua vida. E assim nós devemos fazer. Mas eu estou falando aqui do pecado que ele cometeu, né? A sentença veio. Depois você acompanhando a história, você vai ver que por causa do adultério de Davi, um dos filhos dele, na sua loucura, ela se inflamou de paixão pela própria irmã, fingiu estar doente, pediu que a irmã viesse o alimentar, estuprou a menina. Você vê? A sentença foi essa que Deus deu para ele por causa do pecado dele. A confusão não sairá da sua casa e a espada também não. Então olha só, um dos filhos dele, que ele tinha filho com várias mulheres, é um cara loucão assim, igual o Márcio Bastos era antes quando era ciganinho, né? Um cara mulherengo, cheio de mulher, então Davi tinha filho com várias mulheres. Então um dos filhos dele, acho que Aminon, o nome do cara, pegou a menina virgem, irmã dele, chamada Tamar, violentou a menina, estuprou, e aí ela ainda falou, não faça essa loucura, meu irmão, se você me quer em casamento, peça ao nosso pai e ele vai me entregar para me casar com você. Ele falou que nada, foi lá, estuprou a menina, violentou ela, e depois jogou ela fora como fosse uma prostituta, entendeu? Fala, sai daqui, com nojo da menina, porque ele na verdade não estava apaixonado por ela, coisa nenhuma, né? Foi só loucura ali, tesão de sexo. Foi lá e fez isso, igual muitas pessoas fazem aí, principalmente estuprador, pedófilo, tá na loucura ali, não consegue segurar a sua onda, vai lá, faz uma besteira dessa e depois fica com nojo, caramba, ele fica com nojo dele mesmo, a verdade é essa. Mas aí ele quer espelhar isso na pessoa a qual ele fez a maldade, né? Como se a pessoa que fosse impura. Então esse cara fez isso, Aminon, não sei o nome dos filhos da época, um nome complicado, danado na Bíblia. Eu sei o nome da menina, era Tamar. Ele fez isso com a menina, mas ele tinha outro irmão chamado Absalão. E Absalão não gostou desse ato desse irmão dele não, ele foi falar com Davi. Davi era o rei. Ele foi falar com o pai, mas Absalão já estava com rebelião no coração já com Davi. Ele queria que Davi tomasse uma atitude dura contra esse filho, esse irmão que fez isso com a irmã, né? Parecendo ser um cara bonzinho também, Absalão, ele queria parecer estar protegendo a irmã e querendo que o pai desse uma dura no irmão, mas na verdade ele estava querendo já uma rebelião contra o próprio pai Davi. E Davi não puniu duramente esse filho não, que fez isso não. Então abafou o caso. Era tudo filho dele, né? Não tem essa coisa que papai e mamãe passam a mão na cabeça do erro do filho? Então Davi fez isso. Ah, deixa pra lá, são irmãos, isso vai passar, Tamar vai ficar bem. Mas Absalão guardou ódio no coração. Sabe o que ele fez? Ele matou esse irmão. Lembra da sentença que Deus deu? Por causa do seu pecado, confusão ficará na sua casa e a espada não vai sair da sua casa. Esse é o salário do pecado, meu amigo. Quando ele não traz a morte, ele traz uma desgraça na sua vida. Salário do pecado de Davi aí. Então Absalão matou esse irmão, armou uma emboscada para ele, foi lá e matou ele. E não parou por aí não, depois Absalão se rebelou contra Davi, tomou o trono de Davi, Davi teve que sair fugido, depois o exército de Davi invadiu de novo Jerusalém, e aí o chefe da guarda do exército de Davi, Joabe, matou Absalão assim, uma espadada cravada no peito, porque Absalão era um cara cabeludão assim igual eu. E ele fugindo, porque o exército dele perdeu a batalha para o exército de Davi, ele fugindo, ele ficou pendurado pelos cabelos numa árvore assim de espinheiro. Ficou pendurado, o cavalo foi embora e ele ficou lá pendurado pelos cabelos. Aí Joabe veio e cravou uma espada no peito dele e matou ele, porque filho rebelde, na lei tinha que ser morto, entendeu? E Absalão tinha se rebelado contra Davi. E engraçado é que o rei Davi ainda implorou pela vida do filho, né?
Ele falou para Joabe, antes de Joabe ir para a batalha, ele falou assim, eu sei que você vai vencer o exército do meu filho, que você tem experiência de guerra. Poupa a vida do meu filho. Davi ainda intercedeu pedindo. Mas Joabe não fez isso não. Meteu o cerol em Absalão, porque era rebelde. Filho rebelde, Joabe também conhecia da lei, né? Tem que ser extirpado da face da terra. Você acha que é brincadeira? A lei é assim. A lei é dura. A lei, o livro de regra, por isso que é bom você conhecer que o livro de princípio, andar por princípio. Então nós falamos de dois casos aqui, de dois reis que quando assenta no trono, né, julga, com os seus olhos dissipa todo o mal. Então nós vimos o caso do rei Salomão, que dissipou o mal daquela mulher, que estava tentando ganhar uma criança ali na esperteza, né? E também vimos um caso do rei Davi que até julgou com justiça, mas o réu era ele mesmo, e aí ele não podia dar uma sentença contra si mesmo, ele teve que receber uma sentença de Deus, e vimos aqui o escarcéu que aconteceu na vida do rei Davi, né? Poucos pregadores pregam isso nas igrejas. Você não vai ouvir pregação igual essa na igreja, não. Eles não falam essas coisas, não. Muito difícil. Ai, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de todo o meu pecado? Davi achava que estava, né, apto para julgar. Quando ele julgou, a sentença era contra ele mesmo. Porque assim diz, ó, um popular dito aí, né? Quando você aponta um dedo para julgar alguém, aqui, ó, 3 estão apontando para você e 1 estão apontando para o Altíssimo. Tá vendo? Vigia quando você ficar julgando os outros aí. O Natan, profeta, trouxe uma sentença. Davi julgou com justiça. Ele falou, é digno de morte. Só que o réu era ele não sabia. Deus estava revelando através do profeta Natan. Quem poderá dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Para de julgar os outros. Davi foi julgar, se ferrou, se deu mal. A sentença era contra ele mesmo. Às vezes você vai julgar alguém aí e Deus vai estar julgando a sua própria ação. Fica de olho aí. Jesus fez isso com aquelas pessoas que trouxeram Maria Madalena. Ele fez eles julgarem a si mesmo. Ele falou assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra aí. E quando eles fizeram a análise de si mesmo, viram que eram todos imundos. Ninguém era digno de julgar ninguém ali, nem condenar. E saíram fora. E a mulher viveu, né, por misericórdia. Eita, esse provérbio foi gostoso, né? Essa conversa aqui. Vamos seguir em frente aqui. É o que eu falo, a gente vai lendo e não sabemos por qual caminho Deus vai nos levar. A revelação vem de lá, né? 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são uma abominação ao Senhor, tanto um como o outro. 2 pesos e 2 medidas. Aqui a gente pode aplicar isso em várias situações, né? 2 pesos e 2 medidas. É uma pessoa que, para uma pessoa, aplica um tipo de preço e para outra que é, tipo assim, o cara vende ali, é vendedor. Aí chegou um cara para comprar, ele sabe que o cara tem posses, tem dinheiro e ele quer meter a mão. Quer tirar proveito ali naquele negociação, porque sabe que o cara tem posses. E aí isso aqui é 2 pesos e 2 medidas. Você tem, não é porque o cara tem posse que você vai querer encarecer o produto por causa disso, né? Você tem que vender o mesmo preço, porque 2 pesos e 2 medidas é abominação ao Senhor. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui também é no trato com as pessoas. Tem pessoas que quando vem uma pessoa pobre, humilde, ela trata com desprezo. Mas quando chega, ela está diante de uma pessoa considerada nobre, ela fica cheia de lisonja. É o chamado puxa-saco, né? Tem o ranço de gente besta assim. Né? Trata uma pessoa pobre com rispidez, com ignorância, mas quando está diante de um, sei lá, uma pessoa considerada nobre, um doutor, alguma coisa, fica, Senhor, tudo bem? Como vai Vossa Excelência? Vai te catar, rapaz, toma vergonha na tua cara, rapaz. Você quer ser uma pessoa nobre, você tem que tratar o faxineiro da mesma forma que você trata o presidente da empresa, rapaz. Isso é que é nobreza. 2 pesos e 2 medidas, né? 2 pesos diferentes, 2 espécies de medida, são abominação ao Senhor, tanto um quanto o outro. Não faça tal coisa. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta.
Então, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da repreensão afugenta a estultícia dela. Estultícia é comportamento estúpido. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. Então observa, não é só porque é criança que você vai deixar ela fazer o que ela quer, não. Põe essa criança na rédea curta, rapaz. Disciplina essa criança. Porque se ela crescer desregada, ela vai dar trabalho para a sociedade. Seja responsável. Você que gerou essa criança aí, seja responsável. Põe na rédea curta. Porque até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. Dá para perceber, né? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. O ouvido que ouve e os olhos que vê, o Senhor fez a ambos. Então presta bem atenção, o que você anda ouvindo de conselho, o que você anda vendo, onde você põe seus olhos e o que você anda ouvindo, o que você está absolvendo para você. Porque Deus que fez o teu olho que vê e o teu ouvido que ouve. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Ele está te observando em todo o tempo. E acaso também você que acha que quando faz uma oração e Deus não ouve, acaso aquele que fez o ouvido é surdo? Entra no teu quarto e ora que Deus ouve. Deus não ouve a pecadores, mas aquele que o teme, a esse ele ouve. Então se você teme a Deus, pode entrar no seu quarto e fazer a sua oração e tenha certeza, não duvide no seu coração, que aquele que fez o ouvido não é surdo, ele já te ouviu, ele vai te responder. É porque a gente conversa com uma pessoa, quando a gente fala com a pessoa nos ouve e responde na hora. Com Deus não é assim. Deus pode te responder na hora. Ele é soberano e todo-poderoso, ele pode te responder na hora uma oração. Mas ele também pode levar alguns dias, algumas horas, algum momento. Ele pode usar uma pessoa para trazer a resposta da sua oração. Ele pode usar uma circunstância e você vai ver que através daquilo que está acontecendo é a resposta do que você orou. Então não fica apressado não, quando você orar com Deus, a Deus, simplesmente ora com fé, confiando e espera. Porque aquele que fez o ouvido não é surdo, ele já te ouviu. Ele já te ouviu e ele responde sim. Eu já tive várias orações respondidas. Eu vou citar só uma aqui. Eu já tive várias orações respondidas e eu acredito que todas que eu faço é respondida. Tem orações que eu faço que eu vejo que não houve nada, não teve resultado nenhum. Mas aí eu entendo que era a minha vontade, não a de Deus. Então a dele sempre prevalece. Agora, quando eu oro com base na vontade dele, é só esperar e confiar. Vai acontecer. Vai acontecer. Um exemplo, eu li a Bíblia e não entendia nada. E isso era enfadonho para mim. Até porque vocês já sabem, eu sou limitado intelectualmente, eu estudei muito pouco. Eu tenho o ensino fundamental incompleto. Tem gente que não acredita nisso porque fala assim, mas você fala tão legal, você se expressa bem, você tem uma boa comunicação, isso é por causa de leitura. Eu leio muito, mas não tem nada a ver com o estudo da escola. Então, eu sou uma pessoa que leio muito, leio mesmo, leio, gosto de ler, leitura não dá sono, ler dá sonhos, então eu gosto de ler. Eu fui músico durante muito tempo, atuei na música, eu também eu tinha dificuldade de cantar lendo, tem artista que põe assim uma partitura com a música ali e fica lendo. Eu não consigo cantar lendo, eu não conseguia tocar um instrumento lendo nada. Então eu memorizava a letra da música toda, chegava na hora lá e executava ao vivo já com ela memorizada. Então eu tenho facilidade de memorização, facilidade de texto, né, de interpretação de texto e coisa assim, por causa de leitura. Isso tem nada a ver com estudo de escola. Tem não. Por isso que eu incentivo a quem for que estiver me ouvindo a ler. Leia, tua mente abre. Eu li a Bíblia toda em 2 meses e estou lendo ela aqui de novo com você. Então eu amo a leitura, né? Como eu estava falando, não tem nada a ver com intelecto, grau de instrução. Então eu sou uma pessoa limitada, até fugiu aqui o raciocínio do que eu estava falando. O que houve é oração, né? Então, a gente estava falando de oração. Deus ouve a tua oração. Então, o que eu estava falando, lembrei.
é que eu tinha dificuldade de interpretar a palavra de Deus, não entendia. A Bíblia realmente tem palavras difíceis de se entender. Então eu orei a Deus na minha simplicidade e falei assim: Senhor, eu leio, mas eu não entendo nada. Eu gostaria muito de entender para ajudar a outras pessoas. Eu nem sabia que um dia eu ia estar aqui sentado de frente de uma câmera ensinando Bíblia para alguém, né, pela internet. A gente não sabe os caminhos que Deus quer nos levar, né? Por isso tem um salmo que diz: confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem um salmo que fala isso. Então, quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu não sabia por onde ele ia me levar. Mas então eu lia, não entendia nada, eu comecei a orar pedindo, e eu não entendia palavras como concupiscência, soberba. Eu sabia lá o que era isso, um cara com 5ª série concluída, 6ª série sem concluir. Saber lá o que é isso, tem que ficar pesquisando em dicionário. Não sabia nada. Então essas palavras eram um embaraço para mim. Abundância, igual está aqui, eu sabia nada o que é isso. Quem tem ensino básico sabe essas coisas não. Então eu comecei a orar pedindo a ele. Um dia eu fui na igreja, num culto, e tinha um amigo meu lá que era obreiro nessa igreja, e ele tinha assim um chamado de profeta. Eu não sei o que ele fez com o chamado dele, não sei se ele está ainda na igreja, não sei da vida dele. Eu sei que ele tinha um chamado de profeta, Deus usava ele mesmo em profecia. E a gente estava no culto e eu falei assim: Senhor, fala comigo hoje, orando ali no culto, e nada, não aconteceu nada. No final o pastor fez 3 filas assim, que tinha 3 pastores, e as pessoas vinham receber oração naquelas filas, eu fui também. E quando eu cheguei perto do pastor, eu falei: Deus, usa ele agora para falar comigo. O pastor me deu um abraço e falou assim: boa noite, filho, vai na paz do Senhor. Acabou o culto ali, eu fiquei muito frustrado. Eu fui lá para o final da igreja, onde tinha um bebedouro, na saída das portas, onde tinha um bebedouro de água, apanhei um pouco de água com a minha Bíblia embaixo do braço, muito chateado, que eu queria ouvir Deus falando comigo, respondendo a minha oração. Deus não falou, foi nada. E eu ali no bebedouro tomando minha água para ir embora, esse obreiro veio em minha direção falando línguas estranhas, né? Não é línguas estranhas que falam, não, é línguas desconhecidas, porque não é conhecido para mim, mas Deus sabe o que ele está falando. Às vezes ele mesmo não sabe o que ele está dizendo, mas Deus sabe. Então o cara veio falando aquelas línguas desconhecidas, e ele falando em outras línguas, né? Ele botou a mão na minha cabeça, assim, na minha testa, né? E botou a mão no meu ventre. E ele estava falando línguas desconhecidas. Mas quando ele colocou a mão na minha cabeça, no meu ventre, ele abriu a boca e falou no português que eu entendo. A boca dele abriu, e olha o que saiu da boca dele. Eis que hoje eu abro o seu entendimento para você entender as minhas escrituras, e nada mais te será embaraçoso. Ele falou só isso em português e voltou a falar as línguas desconhecidas de novo e se ausentou, saiu de perto de mim. Naquele momento me deu uma tremedeira nas pernas, uma fraqueza bateu, porque eu entendi, foi resposta de oração. Eu estava orando a Deus: abre o meu entendimento para me entender a Bíblia. Eu não entendo. E veio esse obreiro e abriu a boca e falou: eis que hoje eu abro o seu entendimento, ou seja, o meu, para entender as minhas escrituras. Preste atenção quem estava falando comigo. Não era o obreiro da igreja? Era. Mas ele falou entender as minhas escrituras. Aquele obreiro escreveu alguma escritura? Ele escreveu algum livro da Bíblia? Não. Então quem é o autor da Bíblia? É Deus. Veja bem o que aquele obreiro disse: eu abro o seu entendimento para você entender as minhas escrituras, e nada mais te será embaraçoso. E saiu. Se ele estiver vendo essa live ou ele assistir esse vídeo posteriormente, ele sabe do que eu estou falando. Ele sabe que isso aconteceu sim. Esse obreiro, ele sabe. Então eu vi Deus falando comigo ali. Deus respondeu a minha oração através desse obreiro e me deu aquilo que eu pedia em oração, né? Que hoje eu entendo, eu leio e entendo as escrituras, né? E, inclusive eu estava passando uma lutazinha muito grande, porque Deus estava me cobrando isso. Ele falou assim: você pediu para ter entendimento, mas para guardar para você? É para você ensinar a outros. Mas eu ia no templo, eu congreguei, tá? Hoje eu não estou congregando não por causa da pandemia. E muitos pastores não me querem também nas congregações não. Eles falam que eu sei muito. Alguns deles já chegaram a falar assim: Márcio, dá a impressão que você quer saber mais do que nós que somos pastores. Eu falei: dá? E quem foi que falou isso para o senhor? Ele falou assim: não, é o seu comportamento. Eu falei assim: então o senhor que está observando isso, porque eu não falei nada disso.
quero entrar nessa questão não. Então, eu tenho dificuldade de congregar, eles não aceitam não. Eles não aceitam não. Eles falam assim, o sabichão chegou aí. Não tem nada disso, cara. Eu orei. Deus me respondeu. Por que você não é humilde para aceitar isso? Eu não tenho culpa se você não é humilde. Mas eu vou continuar na minha simplicidade, pregando aquilo que eu sei e que entendo das Escrituras. Eu já abri as Escrituras para pastores que estavam ensinando errado e falei para eles, olha, o que o senhor está fazendo não convém. E ele mandou eu sair da congregação dele. Ele falou, vai embora daqui, vai congregar em outro lugar. Sabe por quê? Quer continuar no erro. Vou fazer o quê? Vou bater de frente com o cara? Não, a sabedoria da água. Encontra um obstáculo, corta em volta e vai embora. É isso que eu tenho feito, não vou bater de frente com ninguém. Então, o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor fez a ambos. E Ele também ouve a tua oração, porque Ele não é surdo. E Ele vai te ouvir, viu? Eu dei um exemplo aqui de uma oração que eu fiz e Deus ouviu e respondeu. Glória a Deus por isso. Louvado seja Ele, o nome do Senhor. Agora, Deus, aqui vai falar com o preguiçoso de novo. Não ames o sono, para que você não empobreça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Não ames o sono, fica dormindo demais aí, rapaz. Pegou auxílio, né? Tá de boa, tá de quarentena. Entra nessa não, rapaz. Vai caçar o que fazer. Isso vai acabar, isso vai passar. E depois tu vai se ver em apuro. Você sabia que os empregos formais, eles estão sendo extintos? Você não tá ligado nisso, não? Eles estão trazendo tudo para a internet. Eles quem, Márcio? O sistema do mundo, que governa o mundo, que estão trazendo tudo para a internet. Muitos empregos, quando acabar essa pandemia, vão ser extintos, não vão existir mais. E você está ficando acostumado com o auxílio aí, sem procurar o que fazer? Quando acabar o auxílio, você for procurar o emprego que você antes sabia fazer, aquilo, tinha talento para fazer, você não vai achar. E você vai falar, que farei agora? Muitos vão entrar em desespero, vai entrar pelo caminho torto aí, achando que roubar é mais fácil. Não entra não. Deus vai trazer juízo pesado na terra. Vocês estão acreditando que nós estamos entrando nas profecias de Apocalipse 6, né? Estamos, se já entramos, a chapa vai esquentar. Então não ames o sono para que você não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Vá trabalhar, vá trabalhar. Recebe o auxílio aí, é teu, é direito, deram, né? Você não pediu nada a ninguém, mas não fica no morninho acostumado com isso não, vai trabalhar. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Isso aqui geralmente faz o cara que negocia, né? Alguém vem vender uma coisa para ele, ele desvaloriza o produto, joga o preço lá embaixo e a pessoa acaba acreditando que aquilo não vale nada e vende por um preço inferior. E aí quando o cara vai embora, ele fica se gabando que se deu bem, que fez um bom negócio. Mas geralmente que faz isso é comprador picareta, né? Comprador picareta que faz isso, uma pessoa de bem não faz isso não. Ela valoriza a pessoa que está vindo vender o negócio, nem o negócio em si. Às vezes aquilo que a pessoa está vendendo não vale nem o dinheiro que ela está pedindo, mas o cara que de valor, ele paga para abençoar a vida daquela pessoa. Agora esse aqui é picareta. Um comprador que só quer benefícios para si mesmo. Ele fala, nada vale, joga o valor do troço lá para baixo para você vender baratinho para ele. E quando você vende, vai embora, ele fica se gabando, que fez um bom negócio. Tem uma história aí que eu gosto muito, que o pai deu um relógio que ele tinha ganhado, era herança, né, do pai dele, falecido, ele deu pro filho, e falou assim, filho, esse relógio é a herança do seu avô. Eu quero que você leve ele lá na esquina e vê quanto te dão por ele. O cara foi lá, ofereceu, falou assim, me ofereceram R$100 nesse relógio. Ele falou assim, muito bem, não venda. Agora você vai lá na joalheria que tem ali próximo ali, oferece pro joalheiro lá. O cara foi lá, ofereceu pro joalheiro e o joalheiro ofereceu R$250.
Ele não vendeu, voltou e falou assim, papai, ele ofereceu 250. Ele disse, muito bem, meu filho. Não venda. Vai naquele cara ali que conserta relógio e oferece para ele. O cara ofereceu 500 pau no relógio. Aí falou, tá bom, filho. Agora você vai lá naquele homem que vende peças raras de antiguidade. Mostra o relógio a ele e vê quanto ele oferece. Ele chegou lá, o cara ofereceu 200 mil no relógio, porque o relógio é um relógio raríssimo, uma coisa, sabe, difícil de encontrar. Então você tem que levar as coisas quando você quer vender naquele que sabe o valor daquilo que você está vendendo. Se você levar no usurpador, ele vai fazer isso aqui que está escrito no provérbio. Nada vale, vai jogar o preço lá para baixo. Leva num cara que entende do valor daquilo que você está vendendo e ele vai valorizar. Eu sou vendedor, eu vendo produtos. Tem gente que fala assim para mim assim, esse queijo seu tá muito caro. Eu falei assim, o queijo não tá caro, você que não tem dinheiro para comprar ele. Eu vou lá e vendo pro outro que tem dinheiro. E ele fica sem comer o queijo, porque eu sei que o produto que eu vendo tem qualidade. Ele está acostumado às vezes a comprar um produto inferior, de baixa qualidade, quer desvalorizar o meu, mas eu sei o valor do produto, eu não vendo para ele. Ele vai comer o queijo que ele corta na faca, assim, esfarela tudo, cheio de farinha de trigo. O meu não. Entendeu? Você tem que ter valor, você tem que ter postura e mostrar que o que você está fazendo é valor ao teu trabalho, não é nem o produto que você está vendendo, não. Eu trabalho servindo as pessoas, eu nem me preocupo com lucro. Então, como eu trabalho servindo, eu me preocupo em servir um produto de boa qualidade. Aí quando vem alguém desvalorizar, eu não vendo para essa pessoa. Eu sei que tem outro lá na frente que vai pagar o preço e vai ficar satisfeito. Aí eu vou vender para um fanfarrão que fala assim, nada vale esse seu produto aí. Aí depois que compra fica se gabando ainda. Eu não dou crédito a esses caras, não. Vai ficar sem comer, eu vendo para outro. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Viu aí? Estude os provérbios, meu irmão. Estude os provérbios. Ficando alguém por fiador de um estranho, toma-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Sai fora de mulher estranha, para mulher dos outros. Você que vai ser o penhor do resgate, vai. Suave é ao homem o pão da mentira. Essa é pesada, hein? Mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Eu falei ontem, na live de ontem, o pai da mentira é o diabo. Nem brincadeira de 1º de abril deve sair mentira dos seus lábios. Aplane o teu caminho diante de Deus, purifica os teus lábios com a verdade. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Você já entendeu o que é, né? Boca cheia de cascalho. Morreu, né? Sepultura. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Tá vendo? Por isso Salomão era rodeado de sábios, né? Ele era sábio, tinha sabedoria que Deus deu a ele, mas mesmo assim ele nomeou 24 sábios ali, 2 de cada tribo de Israel para estar ao lado dele, aconselhando ele. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Rapaz, coisa dura, chata é essas pessoas que ficam com lisonja, né? Eu tenho uma rejeição com lisonja, a pessoa que fica assim, te passando a mão no ombro. E aí, tudo bem? Rapaz, você é o cara, você é fera. Lisonja, cara, seja sincero. Se você gosta da pessoa, fala pra ela que você gosta dela. Para de lisonja. Às vezes você tá falando com a boca, nem é isso que você sente. Às vezes você tem bronca da pessoa e fica com lisonja ali. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja sincero, seja transparente, cara. Gosta, não gosta, né? É Tiririca que fala isso? Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu odilho, eu odilho. Então pronto, seja assim também, seja transparente. Pelo menos a pessoa vai saber com quem está lidando. Deixa de ser falso. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometa com quem lisonjeia com seus lábios. Conselho dos sábios aqui. Pessoa que fica com muita lisonja é falsa. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe,
apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Veja bem aí, ó, filhos, você que é filho, jovem, você está me ouvindo aí, você é filho, cuidado com como você trata seus pais. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Está dizendo aqui que você vai ficar em densas trevas na mão do inimigo. E a qualquer momento ele vai te ceifar. Porque existe um mandamento com promessa, que é o mandamento da Bíblia, né? O primeiro mandamento com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e viva muitos dias sobre a face da terra. Então honra o teu pai e tua mãe, que esse é o mandamento. Não desonre seus pais. Não amaldiçoe seus pais com a boca, com a sua boca. Tem pessoas que ficam tagarelando, falando mal do pai e da mãe. Cara, tua lâmpada vai se apagar. Está dizendo aqui o provérbio. Vai se apagar em negras trevas e tu vai ficar na mão do inimigo. Por isso que a gente vê muitos jovens morrendo cedo aí. Não ouve pai, não ouve mãe, não ouve ninguém mais, não ouve conselho e ainda se levanta contra os pais, quer dar na cara dos pais, quer bater. Você acha que o Criador não vai vingar isso não? Você acha mesmo? Quando Deus institui uma família, estabelece pai e nasce filhos desse relacionamento, a paternidade ali expressa a pessoa do Deus Criador, rapaz. Porque como ele é chamado na Bíblia? Deus Pai, não é isso? Jesus não ensinou isso na oração do Pai Nosso, orando, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Então paternidade é uma coisa de Deus, vem de Deus. Então quando você se rebela contra o seu pai, você está se rebelando contra o próprio Criador, o Deus que te fez. E ele vai vingar isso. Deus é Deus justo. E quando ele se levanta para julgar, o ímpio não subsiste no juízo. Por isso que ele pede, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Ele chama a conversão, ele chama você a se arrepender do erro. Porque se você continuar nele, o dia que ele levantar para julgar, tu não subsiste. Tu vai morrer. O salário do pecado é a morte. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe vai apagar a sua lâmpada e vai ficar em negras trevas. Sai dessa vida. Abençoa seu pai. Eu sou do tempo que eu acordava e falava: bença pai, bença mãe. Quando chegava da escola: bença pai, bença mãe. Pô, ia dormir: bença pai, bença mãe. E você aí amaldiçoando seu pai e sua mãe, querendo brigar com eles? Você está na loucura, cara. Sai desse caminho. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. O cara que se apressa a enriquecer, né? Aí ele junta muita herança para os filhos, para os entes queridos dele, ele morre. E o que acontece no final? As pessoas brigam entre si para tomar aquilo. O cara começou a juntar bens com injustiça, o fim disso também não será nada bom, né? A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada, ou seja, não tem bênção ali, é maldição. Então, com maldição sois amaldiçoados. Então é assim que é. A palavra de Deus não volta vazia, não. Versículo 22. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Esse provérbio aqui é tremendo, porque está escrito lá na lei. E Paulo escreveu de novo nas cartas, nas epístolas à igreja. Ele falou assim: amados, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu darei a recompensa. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Jesus falou assim, ó: se o teu inimigo te fizer mal, dê a ele de comer, porque assim amontoará as brasas sobre a tua cabeça. Dê a ele de comer, vai orar por ele, dê palavras de vida, coloque ele em oração diante de Deus, Deus vai julgar. Se ele ouvir a voz de Deus na repreensão e se converter, pô, você ganhou o teu irmão, cara. Agora, se ele não ouvir, endurecer o coração, ele vai morrer na sua loucura. Então não precisa você fazer nada. Ora, entrega para Deus, porque Deus vai te proteger você fazendo assim. Ainda que ele seja um inimigo implacável seu, ele não vai te tocar, que Deus não deixa, entendeu? Você está na sua sinceridade, você está na sua pureza, se desviando do mal. Aí a pessoa do nada se torna seu inimigo.
E aí ela vai e faz uma coisa ruim com você, e você decide se vingar, você perdeu a bênção de Deus se você se vingar dela. Porque Deus é que é o vingador. Então diz assim, ó, amados, não vos vingues a vós mesmos, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Então coisas que é de Deus, você não pode tocar. O que é de Deus? A vingança é de Deus. Então não vingue você, nada. Deixa para Deus, cara, Ele gosta. Sabe por quê? Deus não julga igual eu e você, não. Você quer matar a pessoa quando você fica furioso. Deus não, Deus quer que ela viva. Você entendeu que o juízo de Deus é diferente? Por isso que ele fala, não vos vingues a vós mesmo, dê lugar à ira, porque minha é a vingança. Ó, por exemplo, a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra agora. Você não consegue ver isso, não? Aí fala assim, ó, dai lugar à ira, porque minha é a vingança. Então Deus vinga os maus desse jeito, trazendo juízo na terra. Então a ira de Deus está sendo derramada. Você está vendo aí o coronavírus? Lê Apocalipse 6, você vai ver se isso não é a ira de Deus sobre a terra. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão se voltando para Deus nesse tempo. Com medo de morrer, com medo de contrair essa enfermidade, né? Com medo do que pode vir no futuro, estão se voltando para Deus. Então Deus falou, não vos vingue, dei lugar à ira, que minha é a vingança. Quando ele se levanta para julgar, ele traz juízo à terra. E muitos se convertem. Muitos descem a sepultura mesmo, que eu falei aqui. O ímpio não subsistirá no juízo. O ímpio não subsiste no juízo, não. Você vê que tem até autoridades que estão com medinho de coronavírus. Os governantes estão enlouquecidos, eles não sabem o que fazer. Eles têm medo que essa doença vá na casa deles e mate eles, mate a família deles. Lembra de Faraó? Deus foi lá e falou para o povo hebreu assim, sacrifica o cordeiro, passa sangue nos umbrais da porta, que à meia-noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito, e vai ceifar a vida de todo primogênito. Era a sentença de Deus. Então os hebreus fizeram isso, colocaram sangue nos umbrais da porta, era Páscoa, né? Sacrificaram o cordeirinho, passaram sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte veio realmente à meia-noite ceifou a vida de todos os primogênitos, menos na casa dos hebreus, lá não morreu ninguém. Mas aí o filho de Faraó, porque Faraó se achava todo poderoso, né? Ele falou, aqui não pega não. O anjo da morte, isso é luta, batalha espiritual, cara. Você não está imune nas batalhas espirituais, não. Só se você estiver do lado certo. Se você estiver do lado errado, mal te panha, seja você quem for. Faraó era considerado o rei no Egito. O anjo da morte foi lá e matou o filho de Faraó. E aí? Aí ele amoleceu o coração e falou, Moisés, vai embora com esse povo daqui, chega, já deu para mim. Eu não vou lutar mais contra esse Deus seu não, que ele é poderoso. Né? Então, aí Faraó resolveu libertar o povo, mas primeiro teve que sofrer essa pena dura, né? Por quê? Coração endurecido, pô. Cara, governante ímpio ali, governando, fazendo mal, achando que Deus não quer julgar as ações dele. Escravizando o povo, tratando o povo com muita maldade. Então Deus julgou o Egito todo, Faraó, que governava sobre o Egito, julgou e tirou o povo dele de lá, do meio dessa escravidão. Então Deus fala, não vos vingues a vós mesmos, dei lugar à ira, porque minha é a vingança. Deus está trazendo juízo sobre a terra agora. Quem entender isso vai vir para o lado certo. E vai ficar livre do temor do mal. Vai ficar descansado. É o que eu da live de ontem, lembra? O Salmo 91 se cumpre na sua vida. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Graças a esse Deus bondoso que, mesmo tendo o mal sobre a terra, Ele quer nos proteger do mal. Não trazer o mal sobre as nossas vidas. O mal existe. Ele quer nos proteger. Agora, você não quer, ele vai se lascar aí no mal aí. E Deus não pode fazer nada. Quem tem que fazer é você. Pô, veja bem que a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você que tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus não vai apanhar você e botar você na habitação dele à força, não. Você que tem que vir. É o que eu falei, ó, Deus nunca faz assim, ó. Somos nós que fazemos isso. Nós se afastamos. Aí se afastou, o mal vai e te apanha. E Deus está falando, venham para cá.
Eu sou abrigo de vocês, se escondam aqui. O povo não quer. Mas eu estou pregando, estou fazendo a minha parte. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Já falamos isso no versículo anterior, né? Então esse aqui não precisa falar muita coisa dele, não. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Então, eu falei disso aqui agora há pouco, né? Eu falei assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu não sabia que quando eu orava pedindo a Deus para me ter entendimento das Escrituras, que um dia eu ia estar sentado na frente de uma câmera ensinando a palavra de Deus para quem estivesse do outro lado. Eu não sabia. Eu nem queria fazer isso. Você acha que eu quero estar aqui 5 horas da manhã? Quero nada. Eu estou aqui fazendo a vontade dele. Ele pediu que eu fizesse isso. Algum propósito tem. Alguém está aí do outro lado precisava ouvir isso nesse horário, nesses dias. Então eu tracei uma jornada. Provérbios tem 31 capítulos, eu tracei. Vou começar dia 1º de agosto, que o mês de agosto tem 31 dias, e vou fazer live com um capítulo por dia. Então começou no dia 1º de agosto, vai até o dia 31. Essa jornada aqui. Agora o porquê eu não sei, Deus que sabe. Alguém aí do outro lado vai ser alcançado. Espero que seja você que esteja assistindo isso aqui agora. Porque o meu propósito é ganhar nem que seja uma única alma, nesses 31 dias. Se uma pessoa que ouviu essa live voltou para Deus e acertou seu caminho, eu ganhei já tudo que eu tinha que fazer nesse planeta, já está ganho já. Maravilha. Poderia descansar e não fazer mais nada. Se eu ganhar uma única pessoa, já foi o suficiente. Tá certo? Porque na verdade eu não ganho almas para Jesus. As almas já são dele. Eu já falei isso em outra live aqui. Ele pagou pela tua alma com preço de sangue o resgate da tua alma. Eu não tenho que ganhar almas para Jesus. Eu tenho que ajudar essas almas a despertar do sono espiritual na qual elas se encontram. E como que eu faço isso? Como que se acorda alguém que está no sono, dormindo? Fazendo isso, você levanta cedo e vem cá despertar elas. Aí a pessoa que está me ouvindo não entende isso, mas eu estou despertando do sono espiritual, do sono físico eu já despertei, 4 e pouquinho da manhã eu já estava levantando para estar aqui na live. Agora eu estou aqui fazendo um despertar espiritual, é outro assunto. A princípio você pode ouvir essas palavras e se irritar comigo, mas se você for sábio, logo lá na frente você vai me agradecer, porque o que eu estou te falando aqui são palavras de vida, entendeu? Então, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? A gente não entende o caminho de Deus, mas a gente tem que andar nele e obedecer, só isso. A obra quem faz é ele, é magnífico, é fantástico. Jesus falou assim para os discípulos dele, o que eu faço agora vós não pode entender, mas depois vocês vão entender. Olha a obra que Jesus fez até hoje aí no planeta. Os discípulos não entendiam o que ele estava fazendo naquela época. Por que o Senhor faz essas coisas? Ele falou assim, as obras que eu faço vocês não podem entender agora, mas depois vocês entenderão. Você consegue entender hoje o que Jesus fez? Foi maravilhoso, né, o que ele fez. Ele, sendo Deus, desceu do céu para resgatar a minha alma e a sua, que se ele não faz isso, nós estávamos em densas trevas, na mão do inimigo eternamente. Porque nós já nascemos do pecado e se não despertarmos do sono espiritual, seremos mortos, tragados pelo pecado. Não é isso? Quando o diabo foi enganar Eva lá no Éden, ele sabia o que estava fazendo. Ele falou assim, eu vou arrastar a criatura junto comigo. Ele foi condenado ao inferno. Ele falou assim, eu não vou sozinho não. Eu vou arrastar a criação. É a única maneira que ele tem de ferir o coração de Deus. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então se o diabo consegue arrastar alguns de nós para o inferno, Deus sofre com isso. Então a única maneira que o diabo tem de atingir o coração de Deus foi fazendo eu e você pecar, se afastando do Criador e andando loucamente nessa terra, fazendo coisas do diabo. Aí Deus realmente sente muito com isso. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, Deus não tem prazer na morte do pecador. Não tem prazer. Porque ele sabe quando o pecador morre, ele seguiu após Satanás. E por isso ele encontrou a morte. Olha o que Jesus disse no Evangelho.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus é a vida. Aí a gente anda no pecado e vai para o caminho da morte, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Versículo 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. É só refletir depois de feitos os votos. Salomão escreveu um outro provérbio, na Eclesiastes, eu acho. Ele falou assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e cuidado quando fazeres voto. Deus está no céu, você está na terra. Sabe o que Salomão está dizendo? Ele falou assim, Deus está no céu, não tem diabo para apurrinhar ele não. Você está na terra, o mal está aqui. Então guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, e cuidado com o voto, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. É melhor você não votar nada do que votar e não cumprir. Eu não sei o porquê disso, mas deve ser uma tolice muito grande no mundo espiritual alguém fazer um voto com Deus e não cumprir. Porque Deus é verdadeiro, ele cumpre a palavra dele em tudo, e quando ele vê um homem falando e não cumprindo, ele deve abominar isso. Então não faça voto, se você não pode cumprir, não faça. E se fizer, cumpre, ainda que te custe a vida. Simples assim. Jefté fez um voto com Deus. Ele tinha medo dos midianitas, amonitas, sei lá quem era o povo da época de Jefté, né? Eu sei do Gideão. Gideão era os midianitas. É tanto inimigo do povo de Deus, midianita, amonita, e sei lá mais quem, e filisteus. Ainda tem até hoje, né? Os inimigos do povo de Deus estão por aí. Então Jefté fez um voto com Deus, ele tinha muita criação de animais, ele falou assim, aquele que me sair ao encontro, sacrificarei ao Senhor, se o Senhor me der o meu inimigo na minha mão e eu vencer a batalha. Ele fez um voto com Deus, e ele tinha várias criações, então ele falou assim, aquele animal, porque quando você tem a criação, você que mora na roça sabe disso, você se ausenta por um tempo, quando você chega na sua propriedade, os animais vêm tudo te encontrar, é verdade ou não é? Eu tenho um amigo que tinha uma fazenda aqui próximo de São Rizal e sempre que a gente chegava lá, os animais vinham encontrar a gente na cerca, ouvia o carro, né? Aí vinha ganso, marreco, pato, o boi vinha mugindo, vinha cavalo correndo na cerca, coisa linda. Os animais vêm encontrar, sabe que o dono está chegando. Então Jefté era assim, ele tinha uma criação de vários animais e tinha lá um povo perturbando o povo de Deus ali, o povo de Israel, e ele fez um voto com Deus. Ele falou assim, se o Senhor me entregar os inimigos da minha mão, eu vou sacrificar o primeiro animal que vier ao meu encontro, vou sacrificar ao Senhor. Ele foi para a batalha, venceu a guerra. Quando ele voltou para casa, quem é que veio ao encontro dele? Nenhum animal saiu ao encontro de Jefté. A única filha que ele tinha, virgem, veio. Papai, o senhor já chegou? Viu aí? Toma cuidado quando você fizer um voto a Deus. É melhor você não votar nada, porque se você votar, você vai ter que cumprir. Eu, quando li isso nas escrituras, eu chorei demais. Eu falei, caraca, o cara teve que sacrificar a filha, caramba. Eu cheguei a zangar com Deus. Eu cheguei a se subir na laje. Eu morava na Praça do Matias. Na laje, eu subi lá e apontei o dedo para o céu. Falei, tu é um Deus muito ruim. Por que o Senhor permitiu Jefté sacrificar a filha? Porque Abraão também foi pedido para sacrificar Isaac lá, mas quando Abraão levantou o punhal para imolar o menino, o Senhor bradou lá com o anjo e falou, Abraão, não ouse sacrificar o menino, o cordeiro para si está ali. Ó. Mas aí eu entendi que Abraão foi pedido a ele o sacrifício. Agora, Deus não pediu nada a Jefté. Deus não pediu nada a Jefté. Abraão, Deus pediu. Pega o menino, leva no monte, sacrifica em holocausto. Abraão creu e foi. Isso foi imputado como justiça, né? Ele foi chamado amigo de Deus, porque ele creu. Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa e que não podia morrer. Entenderam agora por que Abraão foi? Vocês acham assim, poxa, ele teve coragem de ir lá matar o filho? Não, Abraão acreditava em Deus, ele sabia que Deus não ia matar o menino coisa nenhuma. A fé dele foi colocada à prova, só isso. Agora Jefté é diferente, Deus não pediu nada a Jefté, não pediu nada, ele que ofereceu.
E se ofereceu, você dá então. Né? Deus não te pediu nada. Ofereceu, você dá. Então não faça voto se você não pode cumprir. Pense antes de fazer voto a Deus. Porque está aqui, ó. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. É só refletir depois de ter feito os votos. Toma cuidado com isso. Estamos terminando já. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. Passar sobre eles a roda. Vai trocando. O rei sábio dispersa os ímpios. Eles têm que sair voado. Não fica no reinado, não. E faz passar sobre eles a roda. Gira, gira, saiam daqui. E vem pessoas boas para ficar por ali. É desse jeito. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Lembra disso quando Jesus falou: examine, pois, vocês a vocês mesmos, se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. Aí o homem, deu uma esquadrinhada com o próprio espírito, aí ele viu: eu não posso fazer isso não. É isso que está dizendo aqui, O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ou seja, o espírito que está em você, que é o Espírito de Deus, é a lâmpada do Senhor, ele te esquadrinha todinho por dentro. Não adianta você querer esconder pecado aí não, que Deus sabe. Eu posso não saber, mas Deus sabe, deixa de ser besta. Confessa e deixa que é melhor para você. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Eu já falei isso em outra live. Você que está governante aí, governa com justiça, porque é com a benignidade, com a bondade que você sustém o seu trono. Porém, se você começar a proceder loucamente, impiamente, governar oprimindo o povo, Deus arranca você do trono aí, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Você não é vereador, você está vereador. Você não é prefeito, você está prefeito. Você não é deputado, você está deputado. Você não é juiz de direito, você está juiz de direito. Agora, Deus é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, hoje e eternamente. Ainda que você seja um juiz hoje, federal, você está juiz. Amanhã você é só um defunto, morto. Então, deixa de ser soberbo, faça as coisas com justiça, porque você não é. Você está no poder, mas o poder é de Deus. Lembra que Jesus disse assim? Toda autoridade é me dada no céu e na terra. Então ele é a autoridade, você só está em posição de autoridade. Então não seja soberbo, não governe ferrenhamente oprimindo o povo, não faça isso, nenhum de vocês. Seja você policial, militar, civil, seja lá o que você for. Você tem autoridade sobre você, mas essa autoridade não é sua, é de Deus. E você usar de abuso de autoridade, Deus vai te pegar. Porque Deus pede para nós que não temos posição de autoridade para nos sujeitarmos a quem tem posição de autoridade. Então a gente se sujeita. Aí se você vem com injustiça, você acha que Deus vai deixar você impune? Então aqui, benignidade e verdade guardam o rei. Você que está em posição de governo ou de autoridade, guardem isso, benignidade e verdade, tá? E com a benignidade sustém o seu trono. Deus vai te manter aí, tá? E vai suster o seu trono enquanto você tiver com benignidade e bondade. Quem é autoridade mesmo, quem está em posição de autoridade mesmo, sabe disso mais do que eu, né? Porque você estuda princípios para estar aí. Muito bem? A glória do jovem é a sua força, e a beleza do velho são as cães. A glória do jovem é a sua força, na sua plenitude de juventude, né? A robustez, está forte, isso é a glória do jovem. A beleza dos velhos são as cães, é o cabelinho branco, né? Coisa linda, né? Aquele que alcançou a idade assim, alcançou o favor do Senhor. Vida longa, conforme Jesus disse. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Então, se a pessoa chegou no cabelinho branco, ela alcançou a benevolência do Senhor e alcançou a vida com a abundância que Deus prometeu. Olha, vamos encerrar o provérbio aqui com o capítulo 20, versículo 30. Olha isso. Os vergões das feridas são
purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Está dizendo que o homem mau, ele é purificado no sofrimento, até aprender que ele deve largar o mal, porque o mal é do diabo, é do inferno, é de Satanás. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Aí vai entrar para o caminho para fazer o mal, Deus vai permitir ferida pesada nele e pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre para que ele se converta. E se ele não se converter, ele vai morrer na sua loucura. Então pega esse código aí e se converta desse mau caminho. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Você vai ser purificado, mas vai sofrer demais. O apóstolo Paulo perseguia a igreja de Deus, tá certo? Ele chegou a perseguir alguns cristãos até para matar. Por exemplo, Estevão, o primeiro mártir que teve logo depois de Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o mártir, né, absoluto. Foi martirizado, morto ali. E depois de Cristo, os cristãos começaram a ser perseguidos também. O primeiro mártir foi Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a abrir a sua boca e pregar as escrituras para os fariseus lá, os escribas. E começou a falar de Jesus. Vocês crucificaram ele, está escrito assim, assim sobre ele. Pô, os caras ficaram furiosos com aquilo, porque Estevão estava expondo o pecado grave que aqueles caras tinham cometido crucificando a Jesus. Então Estevão expôs as escrituras, não condenando os caras, veja bem, o desejo do coração de Estevão é que eles ouvissem e se arrependessem, mas eles ficaram irados contra Estevão e agarraram em pedra e apedrejaram Estevão ali. Apedrejaram o cara é um santo de Deus, estava pregando a palavra de Deus, apedrejaram Estevão até a morte. Mas Estevão abriu o céu assim, ó, e ele viu o céu aberto e viu Deus assentado no trono, viu Jesus à direita do trono de Deus, e ele foi e rogou igual Jesus na cruz, e falou assim: perdoa eles, Pai, que eles não sabem o que fazem, e expirou, morreu. Menino santo Estevão, pregador da palavra, não foi compreendido pelos religiosos e foi apedrejado. Paulo estava nesse apedrejamento, que se tornou apóstolo depois. Veja bem aqui o que está escrito aqui, que se cumpriu na vida de Paulo. Você matou, você fez ruindade, você vai ser purificado, mas ó, com ferida. Paulo foi purificado, mas aqui ó. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Então Paulo, por ele ter sido mal desse jeito, era religioso Paulo, viu? Ele era fariseu também. Paulo era um religioso, mas ele perseguiu a igreja de Deus. Então Deus purificou ele, mas ó, Paulo foi apedrejado, Paulo quase foi morto, Paulo foi preso, vivia em prisão. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi mordido por serpente, Paulo levou o raio. Mas porque ele estava sendo purificado, ele fez muito mal, principalmente contra a igreja de Cristo. Ele perseguiu a igreja de Cristo na sua formação, quando a igreja estava nascendo, bebezinha ainda. Paulo foi um perseguidor da igreja, ele mesmo diz isso nas suas epístolas. Então está aqui, ó. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Assim encerramos a nossa jornada hoje do capítulo 20. Como eu digo sempre aqui, não escondo de ninguém, eu sou limitado, mas que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar muito mais com essas palavras que foram expostas aqui. Deus te abençoe e faça um excepcional dia. Amanhã estaremos de volta aqui, se Deus assim permitir, na nossa jornada 21 de 31. Estamos finalizando já, hein? E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje a minha identidade, o meu propósito, o meu chamado, e me uno ao teu Espírito Santo, o meu espírito, e o teu espírito governa o meu espírito governa a minha alma governa as minhas emoções, as minhas vontades, os meus desejos, e governa o meu corpo. E o meu corpo não fará as suas próprias vontades, mas antes se sujeitará à vontade do meu Criador. E sendo assim, Pai, nós estamos aqui para fazer a tua vontade e cumprir o teu propósito e o teu chamado. Muito obrigado,
Em nome de Jesus, amém. Hoje é dia de fazer o bem, é dia de amar o teu próximo, é dia de você se amar, muito amor próprio para você. Vai lá, toca o terror na terra, faz o bem e Deus é contigo, tá bem? Quando eu falo tocar o terror na terra, eu estou usando um jargão do Pablo Marçal, né? Eu entendo que tocar o terror na terra não é fazer o mal, não. É o contrário. Quando você faz o bem, as trevas, o terror, que é o mal, eles é que têm medo de você. Você não sabia disso, não, né? Tiago escreveu assim: sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que ainda foge do diabo. Mas quando você descobrir que o diabo é medroso, é ele que vai fugir de você. O diabo tem medo, porque ele é pecador na sua essência. E você andando em santidade, ele tem medo de você. Tá bom? Então vamos lá, Deus te abençoe. Faça um excepcional dia. Nos vemos amanhã aqui, se Deus assim permitir. Beijo no teu coração.